Olá pessoal, mais um programa nosso aqui do podcast Café e Saúde. Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz um convidado super especial aqui bater um papo com a gente sobre carreira, bem-estar, profissões, saúde e muitos assuntos interessantes. A minha convidada de hoje é extremamente especial, uma convidada que eu conheci há pouco tempo. Me sinto lisonjeado e honrado por ela ter aceitado meu convite no meio da rotina corrida que ela leva. E é uma colega, porque é enfermeira também, que é a Ana Maria. Vou deixar ela se apresentar, falar o que ela faz. Ela é coordenadora de cursos de graduação e faz um monte de coisa e arrumou um tempinho aqui para bater um papo comigo. Primeiro, eu queria agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre sua história, sobre sua carreira, sobre vários assuntos pertinentes, né, dentro da nossa área de atuação. Queria que você se apresentasse para o pessoal que está em casa te conhecer, saber quem você é. Bom, antes de mais nada, Eduardo, eu quero agradecer a você pelo convite, pelo carinho que foi feito esse convite. Assim, é recíproca a admiração. Tá? A minha aluna e sua colega, né, a Érica, sempre falou muito bem de você, então, para mim, é uma honra estar aqui. Meu nome é Ana Maria Costa Carneiro, a maior parte das pessoas me conhecem como Ana Carneiro. Eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, há 31 anos já. Não é 30 não, 33. Estou ficando velha mesmo. Enfim, tive uma atuação em área hospitalar por 15 anos, depois migrei para a área de educação, concluí meu mestrado em enfermagem em 2008. Em 2019, eu concluí meu doutorado em engenharia biomédica, coordeno o curso de enfermagem da Faculdade Lusófona, atualmente, e sou professora da Faculdade de Ciências da Saúde do IGESP, da FASIC, em São Paulo. E, assim, sou bastante envolvida com muitas causas, né? E uma das causas que eu tenho abraçado, e com a parceria do Museu Nacional de Enfermagem, é a causa sobre a contribuição afrodescendente para a enfermagem brasileira. E essa causa eu não abracei por um acaso, né? Eu abracei essa causa porque, durante a minha trajetória na enfermagem, eu percebi não uma nem duas, mas muitas cenas de racismo e preconceito. E nós não tínhamos muita noção do que era isso, né? Na verdade, a gente vive num país que tem um racismo que é estrutural e que muitas vezes se passa um pano para aquilo que é o racismo, né? E a nossa história acaba não sendo muito contada, né? As grandes personalidades negras que contribuíram para a enfermagem brasileira, elas são apagadas da história. Elas são ocultadas da história. E aí eu senti uma enorme necessidade de começar a divulgar essa história e me apoiei no material que o Museu Nacional de Enfermagem, MUNEAN, de Salvador, tem e que me disponibilizou com aquela exposição que a gente trouxe para São Paulo. Eu nem conhecia, na verdade. Eu tinha ouvido falar do museu, mas eu não conhecia esse lado do museu, né? E eu sempre me perguntava sobre essa questão, né, da enfermagem negra e tal. E realmente não chega até nós. Inclusive, eu nem vi na faculdade essas personalidades, né, que você nos trouxe aquele dia. Mas você nasceu no Rio, você veio para... Ou você estudou só lá? Não, eu nasci no Rio. No Rio e depois veio para cá. Mas é engraçado isso, né? Eu nasci no Rio, meu pai era gaúcho. E eu tive um período de 4, 5 anos que eu morei no Rio Grande do Sul. E eu diria para você que foi a época que eu mais sofri racismo na minha vida. É porque o Sul tem um racismo um pouco mais estruturado do que o resto do país, né?
Na verdade, tem uma população de italianos e alemães, e uma maioria mais branca do que negros e pardos, né? Que, na verdade, o termo pardo nem deveria ser utilizado, mas assim que era chamado à época quando eu morei lá. Então, ser uma criança, né? Porque eu tinha 10, 11 anos, uma criança negra num estado branco era muito complicado, né? A gente passava alguns perrengues na escola, enfim. E eu me sentia um pouco um animalzinho fora da caixinha, porque no Rio de Janeiro essa miscigenação é maior e aí a pessoa que passa assim com essa tonalidade de pele um tom menos retinto passa bem, né? Tem uma passabilidade, a gente diz assim. Mas no Rio Grande do Sul, não. Outro é branco, de cabelo liso, outro é preto, negrada. É assim que eles chamam. E eu sofri muito preconceito com essa coisa. Ah, lá vem a negrada, lá vem a negrada. Isso machucava muito, né? Só que foram marcas que ficaram lá atrás e que eu achei que fosse, enfim, de alguma forma passar, né? Não fosse repercutir tanto na minha vida. Aí vim para São Paulo, né? Já adulta, formada, com filho, e os meus 3 filhos sofreram racismo em São Paulo. Os 3 filhos sofreram racismo em São Paulo. Ao ponto de eu, em algum momento da minha vida, ter que ir para dentro da escola deles, dar uma aula para os professores sobre racismo. Porque nós tivemos situações de uma professora falar para o meu filho assim: Rafa, o cabelo do Saci Pererê é igual ao seu. É cabelo de Bombril. Isso vindo de uma educadora, no caso, Isso vindo né? de uma educadora, né? Eu tive situação na minha filha mais nova, pedir para eu comprar tinta branca para ela poder pintar a pele, para ir brincar na casa da coleguinha, porque na casa da coleguinha só podia brincar gente de pele branca. Tá? E os seus filhos têm o mesmo tom de pele que o seu ou não? Olha, por incrível que Estão pareça, misturadinhos. Porque a gente, né? O Brasil é todo essa mistura, né? mistura. A minha filha mais velha, ela tem o mesmo tom de pele que eu, a mais nova também, e o Rafa, por incrível que pareça, ele tem a pele mais clara, mas ele tem um cabelo mais black, né? Tem um cabelo mais... Foi a mistura e puxou um lado aqui, outro para lá. Então, e assim, a minha filha mais velha descia para brincar com os colegas e os colegas chamavam de cortina de velório, né? Então, eu tive que, muito tempo da minha vida, lidar com as questões de racismo, num primeiro momento comigo e depois com os meus filhos, né? Então, eu mesma, no Rio Grande do Sul, tendo que superar essas coisas meio que sozinha, porque os meus pais nem sabiam que eu passava por essas coisas na escola. Nem entendiam também, nem participavam. A verdade era essa, que nem participavam. E naquela época, se a gente chegasse reclamando de alguma coisa, deixa isso para lá, não, né? Não tinha muito diálogo para se chegar ao que estava acontecendo de fato. Com os meus filhos, não. Eu procurei dar suporte para eles. Então, cada vez que eles sofreram racismo, eu fui lá e comprei a briga, né? E por isso eu era chamada de mãe barraqueira, que é um outro estereótipo da mulher negra que a gente tem na sociedade, né? Porque se você é uma mulher negra subserviente e que aceita o seu lugar de subalternidade, legal. Mas se você é uma mulher negra, que você questiona esse tipo de tratamento, que você coloca as pessoas no lugar delas e você altera a voz, aí é barraqueira, né? Então, esses são os estereótipos que a sociedade coloca. Então, eu, por muito tempo, fui a mãe barraqueira. Porque quando eu via acontecer essas coisas com meus filhos, eu ia lá e falava, que coisa é essa? Como pode?
E faço isso até hoje, viu? Ah, mas tem que fazer. Tem que fazer. Aí na faculdade, você foi para a faculdade, depois que eu conversei com você, eu fiquei analisando. Eu não me lembro, depois eu me lembrei, mas eu me lembro de ter só uma colega negra na faculdade. Eu tive isso, né? Eu se formei muito, né? Você tem muito mais tempo de formada do que eu. É isso mais recente. Então, na sua época, creio que era pior esse quadro. Eu lembro que a gente começou o curso com 120 alunos. Depois que eu conversei com você, eu fui tentar relembrar, porque você está convivendo, você não presta atenção nesses detalhes, né? Inclusive porque eu estava numa posição de privilégio, né? Então você não percebe. Deveríamos perceber, mas não percebemos. Depois que eu conversei com você aquele dia na faculdade, eu falei, realmente, eu tinha só uma colega. Eu tinha 120 alunos que a gente tinha na sala, eu tinha uma colega só, negra, né? E quando a gente fala na nossa área, que é a enfermagem, porque a gente olha muito para a área da medicina, que também tem poucos, ou quase nenhum, médicos negros. Aí você começa a observar para dentro, falando, mas peraí, mas na enfermagem também não tem. Né? A minha Principalmente turma, enfermeiros, creio eu. sim, né? sim. Tem dois aspectos aí, né? O primeiro é o aspecto da mulher negra, conseguir ascender ao posto de enfermeira, ou seja, concluir uma graduação. No meu caso, a gente tem a questão de ter sido numa universidade pública, então, assim, salvo engano, sim, eu acho que eu tive 2 colegas negras numa turma de 50. Mas lembre-se que eu estou falando do Rio de Janeiro. E aí seria, Né? seria mais fácil acontecer do Isso. O Rio de Janeiro é mais miscigenado, enfim, tem uma presença maior da população negra. É como se eu dissesse para você que em Salvador, mal comparando o Rio com Salvador, a proporção de população negra é muito parecida, né? Salvador acho que até um pouco maior, né? Salvador um pouco maior. Mas aí quando você olha para dentro das universidades públicas, você não vê tanto estudante dentro de uma universidade pública, um estudante negro. Por quê? Porque começa pelo acesso à educação de qualidade, que vai te dar acesso à educação pública no ensino superior, né? Porque não é qualquer pessoa que consegue passar. E a gente está falando isso de 30 anos atrás, né? Tem uma dificuldade muito maior, creio eu, do que o que a gente tem hoje. Sim. Não que não tenha, mas assim, 30 anos atrás... Muito maior. Era muito menos do que a gente tem hoje. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que não tem nesse momento que a gente vive, você imagina, então, lá atrás. E você entrou numa universidade pública. E qual foi o gatilho que te fez escolher enfermagem? A minha mãe, eu venho de uma família de auxiliares de enfermagem, né? Minha avó foi atendente de enfermagem. Minha avó foi de uma época em que, assim, a pessoa era contratada para limpar o hospital. Aí um dia faltava alguém da enfermagem, vem cá, ajuda aqui, né? E daí um pouco, não, até que ela fez o serviço direitinho, então vamos colocar para ser atendente. E aí já saía de auxiliar de limpeza para ser atendente de enfermagem. Aí minha mãe fez o curso de auxiliar de enfermagem, a tia fez o curso de auxiliar de enfermagem. Então, assim, o que eu me lembro da minha vida é que eu nasci, aliás, o hospital que eu nasci, minha mãe, minha tia e minha avó trabalhavam. Então, eu frequentei aquele hospital durante muito tempo da minha vida, desde pequenininha, né? E é engraçado isso. Sabe que eu não tenho a memória de alguém que tenha me ensinado a pesar? Porque eu aprendi a pesar vendo minha mãe pesando, sabe, essas coisas de mexer naquela balança de precisão, que é cheia de... Na faculdade, nunca ninguém me ensinou. Eu sabia mexer de ver minha mãe e minhas tias, né, mexendo. Então, eu cresci dentro do hospital.
E eu tinha uma coisa assim, que eu queria ser enfermeira, mas eu queria ser enfermeira que fazia, que botava a mão na massa, sabe? Eu não queria ser enfermeira que, né, minha mãe como auxiliar sempre falava, o enfermeiro-chefe não faz nada. O enfermeiro-chefe só anda de lá para cá mandando. Era essa a visão dela, né? E eu dizia assim, mas eu não vou ser enfermeira-chefe. Eu vou ser enfermeira que vai botar a mão na massa. E eu acho que carreguei isso para a minha vida, que o tempo, os 15 anos que eu atuei na enfermagem assistencial, eu era a enfermeira que ia lá, funcionava a veia, e, enfim, fazia os curativos. Eu era a pessoa que colocava realmente a mão na massa. Não tinha essa de ficar delegando e sentada numa cadeira. É porque essa época eu acho que também tinha isso. Não tem açúcar, tá? Tá, perfeito. Essa época acho que tinha essa visão também, né? Porque a gente entende da história que você quer adoçante? Não, Não? tranquilo. Deixa ali, a gente coloca pra você precisar. Tá. É uma época que, né, a gente tem a história, né, da Florence e tal, e o Brasil sempre tem o jeitinho brasileiro, porque a ideia não era ter inventado atendente, ter inventado essas coisas todas, era para seguir o percurso dos outros países, criar faculdades de enfermagem, como os outros países fizeram, mas o Brasil sempre teve essa problemática de tentar encurtar coisas, a corrupção vem aí desde 1500, não foi onde que começou. Então, assim, tinha essa visão, porque era muito pouco enfermeiro na sua época, né? Era 1 para 10, 1 para setor. E o que, na verdade, assim, não é a visão que eu tenho como enquanto enfermeira, que talvez minha mãe, minhas tias nunca tiveram, né? É que o serviço burocrático do enfermeiro é muita coisa. Muito. Né? E que nem sempre o enfermeiro que está voltado para essa parte administrativa e burocrática, ele tem tempo para desenvolver a parte assistencial, né? E aí, daí entender que por um tempo, né, nessa época que minha mãe trabalhava, que eu era criança, era uma enfermeira para praticamente todo o hospital, né? Então, ou pelo menos 2, 3 para todo o hospital. Era uma dinâmica muito cruel com os enfermeiros. Então, não dava mesmo para entrar para a operacionalidade, porque você tinha um quadro de auxiliares, não tinha nem técnico nessa época, mas você tinha um quadro de auxiliares e atendentes que davam conta de fazer o serviço, né? O prestar assistência era com o auxiliar e o técnico. O auxiliar e o atendente. O técnico ainda não vigorava muito, não tinham tantos técnicos na época. Mas eu acho que de tanto ouvir esse discurso, eu criei essa coisa em mim que eu tinha, para ser boa enfermeira, eu tinha que ser boa assistencial. Eu meio que incuti isso na minha cabeça. E eu fui uma boa enfermeira assistencial. Só que eu sempre gostei de pesquisa, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui uma enfermeira, eu diria, diferenciada. Fora da caixinha. Fora da caixinha, porque se me falassem assim, olha, a partir de amanhã nós vamos começar a salinizar a via do catéter da criança. Eu falava, mas salinizar por quê? A solução de heparina, ela está causando algum dano? Não, eu vou pesquisar. E, assim, antes de adequar ao que a instituição queria, eu ia estudar para saber se tinha coerência ou não que a instituição estava cobrando. Aí eu era a figura chata. Na assistência eu fui muito chata, porque eu não era só cumpridora de tarefa, né? Quando me davam uma tarefa, antes de cumprir a tarefa, eu ia lá investigar. E aí isso vai criando um perfil, né? Um perfil, às vezes, não muito agradável, porque a pessoa é questionadora, mas também um perfil que vai mais para essa coisa de
da educação, Da ciência, né? da ciência. Eu acho que nós tudo somos mais. os teimosos, né, da enfermagem, porque assim, eu já debati isso outras vezes com outros colegas, dentro até do contexto que você está falando, até da enfermagem negra, que é marginalizada dentro, e tem as pessoas que você trouxe pra gente aquele dia na exposição, né, pessoas, são personalidades, pessoas que contribuíram para a saúde, na verdade, não só para a enfermagem do Brasil e do mundo. Temos exemplos de enfermeiras negras no mundo inteiro que a gente não conhece e não vê na faculdade. A gente tem a figura da Florence, que obviamente ela tem o lugar dela na história importante, mas é uma mulher branca, inglesa, rica, né? Que fez a diferença, mas no meio da história eu não lembro, eu não vi na faculdade as enfermeiras negras. Eu vi todas a Wanda Horta, a Ana Nery, esqueci o nome da outra, a Doroteia. E eu vou te dizer mais, viu, Eduardo? É assim, ó. Primeiro, nossa cultura no Brasil ainda é eurocêntrica. A gente ainda aprende basicamente história, geografia, né, com base na cultura eurocêntrica. Eu não sei você, mas eu, quando fiz ensino fundamental, eu estudei na história Mesopotâmia, o Egito, mas nunca me falaram, por exemplo, que o Egito estava na África. Eu fui saber que o Egito estava na África depois de adulta, porque me dava sempre a impressão de que o Egito fazia parte da Europa, porque a Europa que era evoluído. Porque, então, aliás, era o único país da África que a gente estudava. Sim, e a gente estudava Egito e Roma. E assim, para criança, pelo menos para mim, Egito e Roma eram muito, e de fato são muito próximos, mas eu achava que era no mesmo território, né? Eu achava que era. Mas por quê? Porque assim nos foi passado, né? Poucas vezes eu ouvi alguém falar: nossa, o Egito fica na África. Eu fui descobrir isso adulta. Então você vê como a gente vai aprendendo a história e geografia. Eu não sei você, mas geografia, eu era obrigada a fazer mapa da Europa e dos Estados Unidos. Da África eu nunca fiz, né? Nem conheço todos os países da África, mas a gente era obrigada a conhecer todos os países da Europa. Então a gente tem uma cultura eurocêntrica. E tem uma coisa que é interessante. A nossa cultura afrodescendente, ela nos foi negada durante toda a nossa história. Por que eu digo isso? Quando eu aprendi a história da escravidão, e acho que vocês devem ter aprendido na mesma linha, eu aprendi assim, que os negros que estavam aqui escravizados, eles eram ignorantes, analfabetos, e eles tinham que ser vendidos para serem servis de alguém, serviçais de alguém. Bom, aí você vai estudando, e a gente só teve a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre isso graças ao sistema de cotas raciais, porque é uma reparação de danos. Depois de 300 anos de escravidão, a primeira reparação de danos veio pela Constituição Federal de 1988, na forma de lei para dizer que o racismo no Brasil passaria a ser crime. Então, foi a primeira reparação de danos. A partir daí, a criação do sistema de cotas raciais fez com que várias pessoas negras tivessem acesso à educação. A partir desse acesso à educação, começassem a estudar, de fato, a história afrodescendente e começar a resgatar a nossa história. E aí a gente entender que, assim, aquelas pessoas que chegaram aqui escravizadas e não mais escravos, como a gente aprendeu, elas eram reis e rainhas nos países de origem. Isso é uma coisa que a gente não sabia. Falavam línguas, só que, óbvio, não falavam português.
né? Então, se ele vem com, sei lá, a língua bantu para o Brasil e no Brasil se fala português, como é que ele vai se virar? É a mesma coisa que eu chegar, sei lá, na Rússia e achar que vou falar e vou ser compreendida, né? Então, são as distorções. Nós tivemos um problema que, né, quando teve a abolição, né, dos escravos, eles foram soltos lá e tá aí. O que eles fizeram? Eles trouxeram os europeus para cultivar a terra. Eles deram terras para os europeus. Sim. E os negros continuaram marginalizados por conta dessa situação. Por isso que a gente tem tanto europeu no sul, principalmente no sul e sudeste, que é onde mais tem europeu. Porque foi trazido eles para cá, para cultivar as terras. Foi dado terra para eles cultivarem as terras, porque não tinha mais escravo. E os escravos foram marginalizados e foram para as periferias, onde estão até hoje, a maioria deles, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige, porque você estudou mais essa... Mas é isso mesmo. Tem um poema muito bonito, eu não vou saber declamar aqui, mas que conta a história do dia 14 de maio, que foi o pior dia na vida da população negra do Brasil. Por quê? Porque foi feita a abolição da escravatura de uma forma desordenada, não pensada, e aquelas pessoas foram simplesmente despejadas no meio da rua e abandonadas ao relento, né? Então, salvo aquelas famílias que tinham uma mulher que continuava prestando serviço dentro da senzala, não, da Casa Grande, como cozinheira, como empregada doméstica, que é o que a gente tem até hoje, salvo essas mulheres que conseguiram reverter parcialmente a situação, trabalhando em troca de alguns contos de réis na época, né, para não morrerem de fome, a maior parte da população ficou na rua. E aí, eu não sei você, mas eu, quando passo ali no Morumbi, que eu vejo aqueles prédios de luxo a, sei lá, 200, 300 metros de uma comunidade, só mudou o modelo da Casa Grande da Senzala, né? Essa é a reflexão que eu faço. E isso acontece no Rio também, né? Eu não lembro qual que é o nome do... Tem um condomínio que o mora... Rio é todo assim. Que mora a Angélica e aquele povo lá, que é do lado de uma comunidade. O Rio, assim, tem uma geografia que é repleta de morros, né? Então, a população mais pobre, ela acaba tendo somente aquilo lá, o morro mesmo, para morar, né? As comunidades, as favelas, tem muita gente boa, tem muita riqueza cultural lá, né? Mas são pessoas que vivem à margem da sociedade. Por quê? Porque o serviço público não chega lá, posto de saúde lá em cima é difícil, para chegar a botijão de gás é pela milícia, sabe? Para chegar à internet é pela milícia. Então, é um povo sofrido, né? Que vivem de verdade à margem da sociedade. É um povo que vive, enfim, alijado do que quem está no... Assim que eles chamam, né? Quem está no asfalto vive diferente, né? Quem mora no asfalto é diferente de quem vive no morro, né? E não pagam barato, tá? Não pagam barato. É bem complicado. Mas é a reprodução de Casa Grande e Senzala. Eu tive uma oportunidade de levar minha filha para fazer vestibular no Rio e a gente foi para a praia, né? E aí, cara, a gente estava, acho que, Copacabana, um sol de 38 graus, porque era, tipo, novembro. E a patroa com o maridão, com a bebê,
e fazendo questão de colocar a empregada lá, a babá, vestida de branco, quer dizer, a patroa, o marido, todo mundo de roupa de banho, e a babá lá, vestida de babá, calça comprida, camiseta, na areia da praia. É mais ou menos para ostentar, né? O pessoal do Morumbi, não, lá não é Morumbi, o pessoal do Leblon, que é a referência carioca, né? Igual o Morumbi. Mas assim, na sua trajetória, você acha que você teve preconceito dentro da sua profissão, você como profissional? Porque assim, é uma coisa que eu sempre polemizo, isso até com os alunos, eu até provoquei um professor meu da faculdade que veio aqui, brinquei com ele, falou, nossa, você me põe numa situação, brincando, né, polêmica, porque ele sendo homem. Eu costumo falar assim, no meu ver, a desvalorização da enfermagem tem vários fatores, que a gente sabe, mas eu posso também estar pensando errado, mas é uma coisa que eu penso comigo, até agora não consegui me convencer do contrário, que como a enfermagem é uma profissão tipicamente, tradicionalmente feminina, talvez se fosse uma profissão que, em vez de uma Florence Nightingale, fosse um rapaz que tivesse ido para a guerra, será que não seria? Porque a gente tem essa problemática também, né? Então, eu sempre percebi dentro da minha profissão que alguns colegas, né, a gente, como eu falei, fora do ar, temos colegas médicos maravilhosos e tal, mas tem aqueles que têm, como diz meu pai, o espírito de porco. Eu percebo que a tratativa com enfermeiros homens sempre é diferente. Com alguns, né, colegas quando eu digo de profissão, assim, de médicos ou qualquer outros profissionais de saúde, do que com enfermeiras mulheres, né? Também eu já ocupei cargo de responsável técnico, né? E quando eu fui substituído, eu saí, né? A pessoa que me substituiu, uma mulher, entrou ganhando menos, por exemplo, do que eu ganhava. Eu ainda instruí ela, falei para ela, você não aceite. Eu falei, eu não gosto de ficar falando para ninguém quanto eu ganho, porque eu acho isso tão desnecessário. Mas nessa ocasião eu falei, eu ganhava X. Falei para ela, você não aceite menos. Quando eu fui falar com ela, já tinha sido oferecido para ela um valor muito abaixo do que eu ganhava. Então, assim, por quê? Para mim, ela tinha a mesma capacidade que eu, enfermeira, tanto quanto eu, uma excelente profissional, com muitas ideias. Por que ela tinha que ganhar menos para ocupar o mesmo cargo que eu ocupei? Então, você sentiu isso ao longo, porque a gente está falando de 30 anos, né, que você se formou. Era outra enfermagem, outro Brasil, outra saúde, outra ideia de equipe, de tudo. Eu vou só voltar um pouquinho no tempo. Então, só para a gente resgatar um pouquinho, a missão Pearson, né, da Ethel Pearson, quando ela chega no Brasil para instituir aquela que hoje é reconhecida como primeira escola de enfermagem brasileira, que é a Escola de Enfermagem Ana Nery, que é no Rio, né? Que é no Rio. Ela não aceitava enfermeiras ou candidatas ao curso de enfermagem que fossem negras, porque elas diziam que elas não tinham um modelo, perfil padrão para serem enfermeiras. Tanto que, a partir daí, surgiu o termo enfermeira padrão. E também não aceitavam homens. Também alijavam os homens. Tanto que a gente vai ver na história que o primeiro homem a cursar enfermagem foi 10 anos. Mentira. Quase 30 anos depois, na USP. O primeiro homem a cursar enfermagem. Não foi na Ana Nery. Não foi na Ana Nery. Tá? E aí a gente tem, sim, graças a isso, uma enfermagem que é vista como uma profissão sacerdócio, ou seja, eu sempre brinco com isso, né, que se você tiver uma vizinha que é manicure, você chama ela para fazer sua unha, ela vai te cobrar. Ela pode fazer até um preço mais razoável, mas ela não vai fazer de graça, porque ela é manicure e ela tem que cobrar. Se você tem um vizinho que é médico, você nem chama ele para te examinar, porque ele é médico, né? Se você tem um vizinho que é mecânico, ele vai olhar teu carro, ele vai te cobrar. Mas se você tem uma vizinha que é enfermeira, vão chamar para verificar a pressão, para dizer qual remédio que é bom, e tudo isso de graça.
Então, essa é a característica do sacerdócio. Não, porque ela faz, porque ela ama a profissão. Então, esse sacerdócio é muito cruel conosco, né? Eu já tive situação assim de estar com uma amiga, né, de outra profissão, enfim, estava pagando a consulta para essa amiga, e no final, depois de eu ter pago a consulta e ter pedido para ela algumas orientações, ela me pergunta outra coisa da minha área, me pede uma consulta gratuita. É paradoxal isso, né? É paradoxal, porque a minha tem que ser de graça, mas a dela eu tive que pagar. Enfim, essa é a característica de sacerdócio que a gente herda lá da Florence Nightingale. Por quê? Porque ela era uma mulher rica. Ela investiu do bolso dela para ir para a guerra, para a Scutari lá com as 39 enfermeiras. Só que nós não somos Florence, né? Então, a gente herda um pouco disso. Por um outro lado, não ter homens ou ter um percentual muito baixo de homens na enfermagem brasileira, se não me engano, a gente não chega a 30% de homens constituindo o corpo de enfermagem brasileiro. Isso faz com que os nossos salários sejam sempre achatados, né? Porque a ideia de que o homem é que tem que ser o provedor da casa, né? Então, para os homens, por isso que, se você observar, a maior parte do contingente de homens trabalham à noite na enfermagem. Sim. Por quê? Porque tem um adicional noturno, e aí o salário é maior. Não que eles não trabalhem de dia, mas você tem um contingente maior de homens trabalhando no plantão noturno, que é a forma de ter um salário diferente de um profissional que trabalha durante o dia. Então, a gente vai percebendo uma série de preconceitos e formas de alijar alguns profissionais, né, da enfermagem. Eu fico sempre... Eu acho que a enfermagem, assim, é uma profissão extremamente democrática, porque ela abraça todo mundo, tem campo de trabalho, mercado de trabalho para o excelente profissional, também tem para o péssimo profissional, né? Tem salários altíssimos, geralmente pagos para homens, em cargos de chefia, né? E tem salários que são vergonhosos. Uma vergonha, total. Né? Então, a gente tem uma diversidade muito ampla. Acho que a gente precisa, para reverter isso, não é só ter um número grande de homens na enfermagem, mas é ter representatividade da enfermagem. Em que sentido eu falo isso? A gente tem que eleger vereadores. Tem enfermeiro vereador aqui em Ibiúna? Tem um técnico de enfermagem. Temos um técnico de enfermagem, vereador. Então, isso é um avanço. Isso é um avanço. A gente tem que ter enfermeiros na Câmara de Vereadores, a gente tem que ter enfermeiros na Assembleia Legislativa, a gente tem que ter enfermeiros no Congresso Nacional, a gente tem que ter enfermeiros no Senado. E a gente tem um contingente de profissionais no Brasil que poderia eleger. Sim. E elegeria fácil, porque a gente tem muita profissional de enfermagem. Sim. No Brasil, tinha uns anos atrás, eu não sei agora dados atuais, mas a enfermagem era acho que a terceira ou quarta profissão com mais gente no mercado, ficando atrás de policiais e professores só. Né? Então, tem condições de eleger pessoas para nos representar. A gente tem dados assim que mostram que nós temos um contingente de mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. Mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. Não é um número pequeno. Dá para eleger um presidente até, se quisesse, com esse número todo. Não é um número pequeno, né? É um número expressivo. E se a gente pensar que semestralmente a gente coloca no mercado mais 4, 5 mil, imagina, muito mais do que isso, quase 100 mil enfermeiros no Brasil inteiro. Fora os técnicos de enfermagem. Só onde eu trabalho a gente tem 200 alunos estudando.
Pois é. Então, eram 200 técnicos de enfermagem. Mas, e aí, o que falta? O que falta? Falta consciência política, falta consciência de classe. Porque se a gente não tem consciência de classe, e isso é proposital, eu falo sempre para os meus alunos isso. Essas brigas que existem entre plantões, porque o plantão do dia não faz nada, porque o plantão da noite não faz nada, essa briga ela é proposital, porque é a briga que desune a categoria. E quando você tem a categoria desunida, é mais difícil de você fazer qualquer conquista. Exatamente. Então, se você tem uma consciência de classe, se você tem consciência de que o plantão diurno ele é tão pesado quanto o noturno, que é uma continuidade de um plantão, e que nós temos que estar juntos, e que, se o salário é ruim, nós temos que lutar juntos por um salário mais digno, por condições mais dignas de trabalho, se eu consigo enxergar isso como um problema não individual, mas da massa, eu vou juntar a massa e vou trabalhar essa massa, entendeu? A gente tinha que aprender muito com o corporativismo que os médicos têm. Não só os médicos, os fisioterapeutas também têm. A fisioterapia é uma profissão mais nova que a enfermagem e conseguiu muito mais espaço do que a gente em menos tempo, mas é por conta dessa condição. Tudo, assim, e eu não sei se você tem essa resposta, porque eu não descobri a resposta ainda para isso. Eu tento, no meu dia a dia, dando aula, entender aonde eu consigo chegar para que esse tipo de cultura que tem no meio da enfermagem diminua ou até acabe. Disso que você falou de falta de companheirismo, falta de união. A primeira oportunidade você tenta ferrar o colega, você não entende que é num todo. Coisas que o conselho propõe como ganho, eles veem como vilania. Né? Não estou defendendo o conselho de enfermagem, porque né, não é o caso. Mas assim, eles veem... Essa semana teve uma polêmica, por exemplo, que eu participei da polêmica porque eu gosto de ficar cutucando as pessoas. Foi feita uma pesquisa pública para que os enfermeiros pudessem fazer sutura simples. Está lá no COFEM e tal. Tem o texto explicadíssimo. Qualquer enfermeiro que se formou na faculdade teria que ter condições de entender o texto. Está escrito que é vedado ainda você participar de ato cirúrgico, toda aquela coisa. E assim, visando algumas coisas que a gente fica vedado. Por exemplo, você vai passar um pique. Eu passo pique. Agora eu não passo mais, porque lá no PA não tem, mas eu passava pique no meu outro serviço. Só que eu não podia dar a sutura para poder prender o catéter. E não faz sentido nenhum na minha cabeça. Entendeu? Claro que não. Aí, ok, o conselho foi atrás, é uma conquista. O que acontece? Uma parte da categoria fala, mas aí vai sobrecarregar mais a gente do que a gente é sobrecarregado. O salário, nada, ninguém vai ver salário. Ou falaram assim, aí é fácil a gente fazer a sutura para o cirurgião ficar dormindo. Esses comportamentos abaixam a gente mais do que deveria a gente elevar. Aí até eu falei para um colega, falei, viu, mas você leu a proposta? Em nenhum momento é escrito que você vai substituir um cirurgião. Eles vão continuar fazendo as suturas que são, ninguém vai... Porque está escrito no texto, sutura pertinente à assistência de enfermagem. Eu estou fazendo uma assistência que necessite de uma sutura simples. Não que eu vá fazer o papel do médico. E aí esses pensamentos, eu não sei se é a sua cabeça pensa assim também, que é o que inibe a gente conseguir avançar. É um pensamento limitante, né? É um pensamento limitante. Eu falo assim, que... há 35 anos atrás, quando eu ainda cursava enfermagem, a enfermagem fazia muito mais. A profissão do fisioterapeuta ainda não existia. Então, a gente fazia manobras respiratórias, a gente tapotava, a gente fazia tudo o que o fisioterapeuta faz hoje, por exemplo. Né? Claro que eles desenvolveram uma expertise. Mas nós pegamos um cabedal de conhecimento que nós poderíamos ter desenvolvido, por exemplo, né, uma enfermagem especializada em ventilação mecânica. Estou aqui usando, estou viajando aqui. A gente, em vez de aprofundar o conhecimento nessa área, a gente pegou isso aqui, não, isso é demais para mim, deu para o fisioterapeuta. Uma outra coisa que a gente aprendia nutrição a fundo. Até porque Florence trouxe isso, né? Isso, da alimentação e tudo mais. Aí, o que a gente fez?
Não, mas nutrição é muita coisa para a gente não, vai para o nutricionista. Que também né? é mais nova que a enfermagem. Né? Eu sou do tempo que eu ainda preparava nutrição parenteral total. Né? Entrava na câmara de fluxo laminar, paramentada e preparava nutrição parenteral. Hoje o enfermeiro não faz mais isso. Hoje é farmacêutico que faz. Hoje é farmacêutico que faz. Então a gente vai entregando. Né? Eu tinha uma preocupação, agora não mais, né? Mas tinha uma preocupação há uns 20 anos atrás, de que eu falei, gente, daqui a um pouco, nossa profissão vai se resumir a servir medicamento numa bandeja. Viramos garçons, não vai ter mais o que a gente fazer, porque a gente está pegando tudo que é nosso e distribuindo, quando a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria aprofundar. E a gente tem tanta resistência no aprendizado, no aprofundamento, que, por exemplo, usando um exemplo da fisioterapia, os fisioterapeutas, eles usam laser para fazer curativo. Eu não sei, honestamente não sei, né, como que a matriz curricular do curso deles para tratamento de feridas. Porque nós temos, na enfermagem, a gente tem uma disciplina só de estomaterapia para tratamento de feridas. Pois bem, eu não sei se os fisioterapeutas têm isso, mas eles usam laser para tratar ferida. Conversa com o enfermeiro. Quantos são os que têm acesso para usar o laser para tratamento de feridas? Quantos deles foram buscar a possibilidade de fazer um tratamento de ferida à base de laser? Sabe? E eu vou te dizer, vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque 2019, o Ministério da Educação aprovou uma portaria que permite que cursos de graduação tenham até 40% de disciplinas em EAD. Sim. Até o COREN ainda continua na briga, o COFEN, quer dizer, né, contra... Não só na enfermagem, né, porque eles aprovaram isso para biomedicina, para fisioterapia. Mas medicina não. Medicina não. E aí a gente entende o porquê que é mais forte. Mas é porque eles se organizam e assim, a gente tem, se você senta com um médico mais coerente, obviamente, e trata esse assunto que a gente está tratando aqui, eles concordam com a gente, entendeu? Obviamente sim, que numa sim. conversa que a gente está tendo aqui, eles não vão fazer isso publicamente e reforçar esse... Mas eu acho que eles estão certos. Agora, só que assim, eles têm força. Eles têm força no Congresso, eles têm força para intervir no Executivo. Porque tem um monte de deputado médico. Sim, sim. É disso que eu falo. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente não tem essa força política. Então, baixa a normativa e aí cada faculdade vai fazer o que quiser. Entendeu? Já está fazendo, porque né, quando a Comec aprovou, entrou biomedicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Tá lá. Você entra em qualquer faculdade, você acha, entendeu? 40% de disciplinas EAD. A única que não entrou foi medicina, porque quando colocaram, porque tinha na proposta, no texto. Tinha no texto. O Conselho Federal de Enfermagem fez o maior... De medicina, né? O Conselho de Medicina tinha. Tava todas as únicas duas profissões que conseguiram que não entrasse no hall foi medicina e psicologia. Psicologia também não tem. Odonto também acho que não tem, 40% de EAD. Odonto tem, mas é menos porcentagem. Odonto não entrou com 40%. Não entrou com 40%. Mas medicina e psicologia não entrou com nada. E Foram aí... as duas profissões que caíram matando em cima. A psicologia, eu creio por conta do apoio que eles têm dos psiquiatras, né? Acho que ajudou a fortalecer a profissão. Então, a gente fica percebendo assim, que o que nós precisamos é de força política. A gente vai girar e a gente vai sempre cair nessa questão da força política, né? Porque é isso. Degradação do ensino, da formação do enfermeiro, eu estou falando da formação do enfermeiro, que vai repercutir na degradação da formação do técnico, porque quem forma os técnicos? São os enfermeiros. Então, se eu tenho um enfermeiro que não está sendo bem formado, não está sendo bem qualificado, como é que vai ser a qualificação que ele vai passar para os técnicos?
Isso vai repercutir muito mal. Mas eu fico tentando achar a forma, né? Lógico que não vai conseguir salvar o mundo, porque a gente é a minoria, de tentar amenizar situações, né? Tanto que todo ano eu falo assim, não vou dar aula mais ano que vem. Mas aí aí eu não consigo, porque eu fico pensando nisso e tudo. Eu sempre entro em polêmicas, em discussões com colegas que falam coisas muito pequenas, entendeu? Com a cabeça muito pequena. Outro dia tinha um curso sendo vendido, o curso acho que nem era bom, mas eu resolvi entrar na briga. Tinha um cara vendendo um curso sobre interpretação de eletrocardiograma. Um curso assim de 24, curso curto para você entender o básico do básico do básico. Pois bem, sem querer eu cliquei no negócio passando e acabei ficando vinculado, porque o Facebook faz isso. Aí eu resolvi dar uma olhada nos comentários, para ver se alguém tinha feito o curso, se era legal. Umas coisas que eu li de colegas enfermeiros que me deixavam envergonhado. Alguns caras assim, não, deixa para os médicos, o médico que deu o diagnóstico. Daí eu falei, mas meu Deus do céu, ninguém está falando que você vai aprender a dar diagnóstico ou ser cardiologista, até porque um curso de 24 horas não vai te tornar um cardiologista. Mas você tendo a raiz do que a gente aprendeu como profissão, de que a gente é a porta de entrada para o paciente, tanto para ele ter uma sobrevida como não ter, como que eu não sei ver que um eletro está alterado? Não faz sentido. E os médicos esperam que você saiba. Isso que alguns enfermeiros não entendem. E não porque ele quer passar a responsabilidade dele para você, porque não vai fazer isso. Mas porque nós vamos ser os primeiros olhares, né? Mas nós como que você olha um monitor olho. cardíaco, você não consegue entender o ganho de um eletrocardiograma, chamar o médico a tempo de você conseguir reverter um infarto, porque, não é meu, que nem você falou, não é meu, tá, o médico que resolve. Entendeu? Não faz muito sentido. É aquele negócio, talvez, do sacerdote, e talvez, assim, para algumas parcelas, é importante que a gente não saiba que tem enfermeiros desse jeito para poder controlar, né? Porque eu sempre falo aos meus alunos, né? Falaram para mim que diz que o médico trata muito. Eu falei, não, trata mal se você falar besteira. Se você tiver segurança, ninguém vai te tratar mal. Você entendeu? Respeito, né? Falei, porque eu nunca tive esse problema. Eu estou na profissão há 15 anos, eu sempre respeitei muito os nossos colegas médicos, também sempre fui muito bem respeitado, porque eu sempre fui estudar, para não ir falar besteira. E para salvar vidas. Às vezes o médico, porque o médico é um ser humano como qualquer outro, e eles erram. Sim. Né? Aí você vai falar, doutor, isso aqui está equivocado, vamos rever? Vamos, faz assim e tal. Só que assim, as pessoas, elas querem, né, que venha. Minha avó fala, venha nós, o vosso reino nada, né? Fica lá esperando o salário, esperando 30 horas, mas não move o músculo, não quer melhorar. Eu penso assim, Eduardo, e falo sempre isso para os alunos. A gente só vai conseguir o reconhecimento profissional quando a gente sair do lugar comum e passar a fazer enfermagem enquanto ciência. Fazer enfermagem enquanto ciência passa por um lugar de executar o processo de enfermagem de uma forma consciente e crítica. Por quê? Porque hoje eu dou aula de processo de enfermagem, quase todas as disciplinas eu entro com um pouco do processo de enfermagem. O que eu vejo é que as pessoas não querem desenvolver raciocínio, né? Então, pensando na prática profissional, você está no hospital, você tem lá a SAI, como chamam, né? Que é o processo de enfermagem. O cara vai lá e faz o checklist. Ele não está nem pensando no que ele está fazendo. Inúmeras vezes, eu tenho alunos, eu já vi colegas fazendo isso, fazendo checklist de coisa que nem faz sentido para o paciente. Ele nem levantou para ver o paciente. Então, quando a equipe médica, quando o nutricionista, enfim, quando alguém pega aquele documento e vê que aquilo não tem coerência com o paciente, ele olha e fala assim, enfermagem. E isso desvaloriza a profissão. Agora, quando eu coloco na cabeça do futuro enfermeiro, né, do futuro técnico, que ele tem que saber o que ele está fazendo, que ele tem responsabilidade legal sobre aquilo que ele está fazendo, que ele tem que olhar, ver o diagnóstico médico e pensar, se esse cara tem esse diagnóstico, ele tem esse problema. Esse problema vai levar a esse diagnóstico de enfermagem.
com esse diagnóstico de enfermagem, qual é a minha meta? O que eu quero fazer com isso aqui? O que eu vou fazer para fazer esse cara melhorar? Se ele não desenvolver essa linha de raciocínio clínico, crítico e constante, ele vai ser um operacional pau-mandado de qualquer um. Exatamente. E aí não vai ter nunca reconhecimento, o salário vai ser ruim. Porque você passa a ser visto como um mero auxiliar, né? Auxiliar das outras profissões. O que eu falo para os colegas enfermeiros, eu tenho as colegas que estão estudando, 2 fazem lá com você, tem outras 2 que fazem em outra instituição. Eu chamo elas às vezes, entendeu? Falo, gente, olha, isso aqui é assim assado, isso aqui é assim assado. Né? Vocês fazem o trabalho na faculdade e eu tento puxar também, entendeu? Eu sendo enfermeiro delas, são técnicas comigo, mas eu puxo, falo, viu, vem aqui. Às vezes eu ausculto um paciente, chamo a Érica, chamo a Damares, que está fazendo a Vitória, falo, vem, ausculta isso aqui. Olha o que o médico escreveu. Ele não viu isso aqui. Entendeu? E eu tenho essa empáfia, como diz, entendeu? Falou, doutor, tá estertorando. Entendeu? Vamos lá ver? Tá mesmo, entendeu? Então, assim, eu tive referências, eu acho que as pessoas têm que começar a seguir suas referências. Eu tive enfermeiro que o médico mandava chamar para saber a opinião dele, entendeu? Era essa referência que eu tive, que eu me baseei para minha formação. Eu tive uns 3 enfermeiros que era assim, uma enfermeira, né, e 2 homens. Fora de brincadeira, o médico pedia para chamar, cadê o enfermeiro fulano? Eu preciso dele aqui. E quando o enfermeiro chegava, falou, o que você acha disso daqui? E ele seguia. Eu tinha uma enfermeira que o médico, se ela tomasse uma conduta, o médico assinava embaixo. Mas não é porque ela quis ser médica, não, porque ele respeitava o conhecimento científico que ela tinha. Ela falava, doutor, se a gente ir por esse caminho, talvez vai ser melhor. Porque eu já... Entendeu? Porque ela sabia o que você falava, ela tinha visto o paciente, ela tinha feito um exame físico no paciente, ela tinha colhido dado com os familiares, ela tinha palpado o paciente. Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Quando eu trabalhei no Cruz Azul de São Paulo, eu fui enfermeira da pediatria lá por longos anos. E acho que eu uso sempre a referência do Cruz Azul, que foi um dos lugares que eu mais tempo fiquei e que eu adorava o Cruz Azul, adorava. Eu passava visita com os médicos, passava a visita médica com o pediatra e com o cirurgião, eu passava a visita junto com eles. Eu aprendi a fazer ausculta pulmonar com os médicos, porque na minha formação não tinha. Na nossa formação lá no passado, a gente não fazia ausculta pulmonar. Eu aprendi a fazer ausculta pulmonar com os médicos. E eu tive situação assim, e essa eu nunca mais me esqueço, internou uma criança com abscesso e pedi a avaliação do cirurgião infantil para a drenagem de um abscesso submandibular. Aí eu passei visita antes do cirurgião, fiz a ausculta e exatamente no pulmão, do lado do abscesso, não tinha ausculta pulmonar. Aí chamei o Dr. Cláudio Pelarigo. Se um dia ele ver isso, ele vai lembrar. Chamei o Dr. Cláudio Pelarigo e falei para ele, olha, estão pedindo para você drenar o abscesso, mas essa criança está com uma baita pneumonia. Não viram isso no pronto-socorro, só olharam para o abscesso, não radiografaram o pulmão. Aí ele falou, você está brincando? Vamos lá. Foi e fez a ausculta, falou, não é que tu está certa? Vamos fazer um negócio? Pede uma seringa e vamos drenar esse tórax aqui. Vou fazer uma punçãozinha no tórax. Fizemos a punção do tórax da criança no quarto. Só a punção. Cara, seringa de 20 ml, fez o botãozinho de estilo, só para a criança não sentir a... Saca a vitamina de abacate? Foi o que voltou. Quer dizer, tinha um pedido de avaliação para cirurgiar um abscesso e não tinha um raio-x de tórax. Uma criança que está com pus no tórax. Você acha que quando o enfermeiro mostra esse tipo de conhecimento para o médico, eu auscultei, tá isso, tá... Você acha que a equipe médica não ganha
confiança nesse Sim. enfermeiro. Né? O nível de relação que eu tinha com a equipe médica dessa instituição era assim, era nesse nível de o que a Ana já viu essa criança, sabe? E aí, assim, eu saí de lá quando houve uma reformulação da equipe e que eu vi que uma criança estava passando mal, bati lá na porta da médica, do conforto médico, e falei, a criança está mal. Ela falou, pô, você de novo me enchendo o saco. Assim, eu estou te falando que a criança está mal, se ela parar, a culpa é sua. Aí ela foi, né? Depois de bater umas 3 vezes no quarto, ela foi, falou, pede vaga para UTI, porque a criança vai parar. Eu falei, tá vendo? Aí eu pedi demissão. Porque aí, assim, tu começa a ver que vai mudando a geração de médicos, né? E nem sempre se vai ter aqueles caras que confiam plenamente no que você fala. E nem né? que são também, né, a gente tem médicos que honram do começo ao fim os juramentos que fizeram. Né? Às vezes a Que pessoa são, acha que você está chamando à toa só para encher o saco, né? Então, assim, minha experiência foi sempre muito, muito positiva, assim. Trabalhei o tempo que eu trabalhei em hospital, eu trabalhei a vida inteira com pediatria, né? Então, coragem, porque eu tenho um pouco de receio da pediatria. Eu assim, eu tenho meta, né? Que eu sempre faço as metas. Eu tenho meta de, sim, poder um dia lecionar na graduação, né? Por isso que eu preciso até ver essa questão de mestrado, essas coisas. Porque me incomoda esse tipo de perfil, entendeu? De alguns enfermeiros brasileiros. Esse tipo de perfil. Meu professor na faculdade, o professor César, falava que tinha enfermeiro que tinha síndrome do patinho feio, né? Sendo que não tem o porquê você ter esse perfil, porque, assim, independente de medicina ter um ano a mais, mas são graduações, né? Quando você vai para fora do país, em alguns países, não há essa diferença entre níveis iguais, entendeu? Se você é um Cuba, advogado, você tem faculdade, você é um enfermeiro, você é um médico, eles são tratados igualmente, porque todos eles têm o nível Cuba é assim, parecido, né? mesmo nível. Cuba é O assim. Canadá é assim também, entendeu? Tenho 2 amigos que se formaram comigo e foram morar no Canadá, entendeu? Lá tem enfermeiro que faz anestesia, é uma especialidade de enfermagem. E não quiseram voltar mais, entendeu? Porque eu falo para o Eduardo, aqui é assim, você e o outro médico são só graduados, vocês não se especializaram, o seu salário de vocês vai ser o mesmo. Aí cada um vai galgando, né, melhorias, vai fazer anestesia, vai fazer não sei o quê. Lá tem muitas outras especialidades da enfermagem, que é diferente daqui no Brasil. Porque, assim, é um nível igual. Só que, assim, o que faz, eu acho, 70% da culpa é do próprio profissional, que se põe num lugar menor. Porque eu fiz faculdade de enfermagem, você fez medicina, então eu sou menor que você. Por que eu sou menor que você se eu fiz 5 anos de faculdade? Aí fica assim, sim senhor, não senhor. O que Entendeu? o senhor acha? E assim, não peita nunca, né? Não, sabe que eu tive uma RT? Eu lembrei isso agora. Ela tinha um perfil, enfim, se ela assistir ela vai saber que é ela, mas eu não vou falar o nome. E eu tinha um colega médico fantástico, e assim, aquele colega que vai para fora do hospital, vira teu amigo. E eu fui falar com ele de uma situação, e ela estava no corredor falando com ele, eu pedi licença, falei assim, viu João? Era João o nome dele. Ela, João não, doutor João. Falei assim pra ele, falei assim, não. Falei 2 coisas. Falei, primeiro, falei pra ela assim, eu sempre fui muito peitudo, sabe? Falei, primeiro, que ele me dá a liberdade de chamá-lo de João, porque fora daqui nós temos uma amizade. Falei, segundo, que ele não tem doutorado. Entendeu? Então, assim, eu já acostumei chamá-lo assim, não chamo todos assim, eu chamo os mais velhos do que eu de doutor, porque eu acho que é um respeito que às vezes a gente acaba tendo. Mas, assim, eu não consigo aguentar enfermeiro que fica passando pano desnecessariamente, entendeu? Tipo, se rebaixando. Eu acho que a gente consegue respeitar os nossos colegas médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, de igual para igual. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, uma situação que aconteceu comigo quando meu pai estava em leito de morte.
Meu pai teve um câncer de intestino e fez uma cirurgia. E, para nossa infelicidade, saiu de alta hospitalar e deu decência da cirurgia intestinal e entrou em choque. Voltei com ele para casa, ou de casa para o hospital. Saiu de alta no sábado, domingo de manhã estava eu com ele no hospital, meu pai chocado. Bom, cheguei no pronto-socorro, PA 7x4, conseguiu alocar na UTI. Aí a médica plantonista queria deslocá-lo da UTI para fazer uma tomografia. Eu falei, olha, primeiro você vai estabilizar o meu pai. Depois que ele estiver estável, aí você faz qualquer exame. Primeiro eu quero que você estabilize ele. Você não vai tirar ele daqui desse jeito, porque ele vai morrer no caminho. Então, você estabiliza ele, pelo amor de Deus. E ela ficou extremamente ofendida porque eu interferi na decisão dela, né? O que ela fez? Negligenciou total o cuidado com meu pai. E aí, por que ela negligenciou? Porque o cirurgião que operou meu pai, ele tinha passado no hospital. E como eu não deixei que ela fizesse a tomografia na hora que ela queria, ela não chamou o cirurgião para reavaliar meu pai. Bom, resumo da ópera. O cirurgião foi reavaliar meu pai no dia seguinte, às 7h30, depois de eu ter feito um furdúncio no hospital, falando do descaso que foi. Você sabe o que aconteceu? A equipe de enfermagem foi me pedir desculpas pelo erro médico. Você acredita nisso? A equipe de enfermagem foi me pedir desculpas pelo erro médico. Eu falei para a menina assim, falei, eu não estou reclamando da enfermagem. A enfermagem nesse hospital é excelente. Coloque-se no seu lugar. Eu estou reclamando da equipe médica. Você não tem que vir aqui me pedir desculpas pelo erro médico. Não, mas nós somos uma equipe da UTI. Eles jamais iriam pedir desculpas por você. Não se coloque nesse lugar. Um médico nunca vai se posicionar à frente de uma família de paciente para defender a enfermagem. E você está aqui pedindo desculpa por essa pessoa que cometeu esse erro. Quando é que a gente vai sair desse lugar, gente? Eu tenho que ter respeito pela equipe médica, mas o que é dele é ele que responde, não sou eu. Na verdade, assim, a ideia de equipe multidisciplinar, que a gente tanto fala e é tão comum lá fora, que ainda não se concretizou ainda. A gente só é equipe multidisciplinar quando é para pedir desculpas por ele e vem cá, vamos rachar o salário, então? Mas isso parte da própria equipe, né? É mais ou menos assim. Eu entendi dessa forma. O erro foi médico, a enfermeira vai lá e conversa, porque de enfermeira para enfermeira elas se entendem. Não aceitei desculpas. O erro foi médico. O erro foi médico. E assim, sabe quando é que eu aceitei as desculpas? Quando o diretor clínico do hospital me chamou para conversar e pediu desculpas pelo erro da residente do final de semana. Que era o certo dele fazer, né? Que, na verdade, esse erro foi o que levou a vida do meu pai. Né? Porque ele responde daí pelos dele, né? Aí eu aceitei as desculpas. Aí foi mas porque eu falei para ele, eu falei, doutor, vamos combinar, né? Mandar a enfermagem pedir desculpa pelo erro médico. Não, mas eu me desculpo. Eu falei, então tá, né? É o que eu falo, eu brinco com os colegas, tinha um cirurgião que trabalhou com a gente, ele era excelente. E os colegas, às vezes, pediam para ele descer à toa, de coisas bestas, bobeiras, assim. Às vezes ele ligava para mim e falava assim, Eduardo, você não vai me pedir para mim descer de novo por causa de gases, né? Daí eu falava, seus colegas, doutor? Eu falava para ele, seus colegas não tem nada a ver comigo, mandaram chamar, estou chamando. Às vezes ele falava, mas eu tenho que descer mesmo? Porque às vezes eram novos, obviamente, né? Ninguém sai 100% claro. Sabendo da faculdade. E às vezes era um segurança deles, eles chamavam, eu sempre falava para ele, viu? Falei assim, ele insiste que chame que o senhor desça. Entendeu?
Aí eu não posso falar por ele, eu posso falar por mim. Falei, mas ele avaliou, pediu para você vir ver, aí ele ia ver e às vezes não era nada, não era apendicite, era gases, enfim. Mas é porque eram inseguros, só tinham acabado de se formar e tal. Mas eu vejo que tem uma galera nova de medicina, talvez seja essa que a gente até comentou, que seja tipo, tenha outra perspectiva, que vem com um frescor melhor do que a gente já conviveu. Eu convivo com profissionais no PA que eu trabalho, que são muito generosos e respeitosos, e respeitam, e conversam com você. E assim, tem o lado que eles saem talvez com um frescor diferente de algumas instituições, não são todas, né? E tem um lado que talvez a gente crie uma situação que aconteça o respeito mútuo, porque na minha visão tem que ter um respeito mútuo, entendeu? Certamente. Essa briga que existe às vezes entre profissões da saúde, médico, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, são brigas desnecessárias que só atrapalham a assistência do paciente. A necessidade da equipe multidisciplinar é sobretudo, a gente poder trabalhar em equipe, mas poder transitar, né? Fazer essa interdisciplinaridade. Um poder falar para o outro quando o outro está pisando na bola. Que às vezes acontece não só do médico, mas do enfermeiro. E aí, às vezes, é necessário essa proximidade. Mas eu volto a te falar, eu ainda acho que não me conformo quando eu vejo enfermeiro querendo pedir desculpas por erro médico. Não, embora seja equipe multidisciplinar. É equipe. Cada qual no seu quadrado. Só se for um erro que foi um contexto que envolveu todos os presentes, né? Aí cada um tem que pedir desculpa por si. Mas é porque o que a gente tem falado desde o começo, batendo na mesma tecla, e não tem como, tem que bater mesmo, é porque o próprio profissional enfermeiro se põe no lugar. Porque às vezes o que acontece muito assim, a pessoa vai e vilaniza o médico, né? O médico, ele é chato, não sei o quê. Só que às vezes a pessoa não faz uma auto-reflexão. Mas espera aí, aonde eu estou me pondo? Sim. Será que realmente é esse médico que ele é desse jeito insuportável, ou eu me coloco numa situação que faça com que ele tenha essa postura comigo? Porque você vê enfermeiros fazendo besteiras, bobeiras. Por quê? Porque o que você falou, não estuda, não pensa. A gente tem poucos enfermeiros na pesquisa. Eu creio, não sei esse dado, acho que você tem menor do que eu, tem poucos enfermeiros com mestrado. Né? A gente já avançou bastante, até porque os programas de mestrado no Brasil cresceram muito nos últimos 10 anos. Mas é isso, né? O enfermeiro com mestrado, geralmente ele vai para a área acadêmica, ele não vai para a assistência. Mas ele consegue formar daí pessoas com uma cabeça, talvez. Gostaria que fosse assim, mas não sei, não tenho essa certeza, não tenho essa convicção. Porque eu acho que o que falta é consciência crítica. E nem todo programa de stricto sensu, seja mestrado ou doutorado, não traz a consciência crítica. Eu ainda acho que a consciência crítica a gente tem na formação da graduação. Essa massa crítica, é muito interessante falar disso, o Eduardo. Eu tive um encontro em 2019 com as minhas colegas de turma da UF. Né? Então, a gente fez 30 anos de formada e a gente teve um encontro. E aí, nesse encontro, a gente pôde ver a massa crítica que aquela universidade formou em termos de enfermeiros, sabe? Todo mundo com uma consciência política, posicionamentos e tal, independente de polarização, né? Ao longo da minha vida, eu tive uma possibilidade de trabalhar em equipe multidisciplinar que foi sempre muito enriquecedora, né? Então, quando trabalhava em hospital, era com equipe médica, com cirurgiões infantis, né? Tinha troca constante com a nutricionista do hospital, enfim, com a psicóloga, tanto que minha filha acabou sendo batizada pela psicóloga do hospital que eu trabalhava.
enfim, tinha uma troca muito rica. Era aquela história de eu avaliar a criança, avaliar a mãe da criança e chamar a psicóloga, dar uma passada lá, porque está precisando. Sabe, era muito rico isso, né? Porque depois a gente conversava, enfim. A gente aprendia juntos, né? Com as experiências. Depois, quando eu fui para a graduação, aí eu tive a oportunidade de trabalhar. Quando eu trabalhei na Unicastelo, que não existe mais, né? Eu fui nomeada presidente da Comissão de Biossegurança da Faculdade de Odontologia. Então, eu trabalhei com a equipe de dentistas. Hoje, até essa equipe está na Unimes, em Santos. Nossa, era muito legal, porque a gente tinha muitas trocas, né? Muitos debates. Eu lembro como fosse hoje, um dos debates mais aguerridos que eu tive foi com relação a prazo de validade do processo de esterilização, né? Que, assim, todo mundo tem urgência, né? Todo mundo quer usar o material esterilizado por um... Ah, não, mas já venceu o prazo são 7 dias. Não, mas não dá para estender esse prazo por 15 dias? Olha, para estender tem que fazer a validação de todo o sistema e tal, falta isso, falta... Então, assim, precisava fundamentar para poder discutir com a equipe de dentistas e dizer, nesse momento não dá para estender a validação para mais de 7 dias. E aí tinha o aval deles, porque, né, era a pessoa que tinha estudado sobre o assunto e eles acatavam. Legal. Depois fui trabalhar com o pessoal da fisioterapia. Aí, dentro o curso de enfermagem migrou para um espaço que era dentro da clínica de fisioterapia. Então, de vez em quando, algum paciente da fisioterapia tinha um mal-estar, corre a enfermagem para atender e para prestar a assistência inicial lá, enfim. Foram muitas possibilidades de trabalhar em equipe multi e sempre com uma relação de respeito, graças ao conhecimento adquirido. E, assim, nem tudo a gente sabia, mas o que a gente não sabia, a gente ia buscar. E é isso que eu falo para os alunos hoje, né? Que hoje a gente tem isso aqui, ó. Você tem dúvida? Vai buscar, sabe? E eu tenho certeza que vem conhecimento e muito rico, né? E trocar. A troca é o que há de melhor. Esse bate-papo é o que há de melhor. Eu acho que a gente conseguir alcançar um mínimo que a gente conseguir já é um ganho, né? Eu sempre falo isso. Quando sai meia dúzia de aluno que eu vejo que é top, que faz e acontece, eu falo, ó, já ganhei o meu dia, essas coisas. Você sabe que eu fui da gestão Corém, né? Gestão Corém 2012. Não, da gestão coreana não sabia. Não, então, em 2011, eu e um companheiro, professor Donato José Medeiros, não sei se você já ouviu falar dele, tivemos uma discussão a respeito das coisas que estavam acontecendo dentro do Corém, e aí ele falou, vamos montar uma chapa, vai ter eleição ano que vem. Era 2010, a eleição foi 2011. Aí eu falei, eu nunca pensei nisso, mas vamos lá, vamos montar a chapa. Aí começamos a nos articular e a gente conseguiu angariar pessoas, enfermeiros, em todo o estado de São Paulo. E conseguimos ganhar a eleição e tirar o ex-presidente do Corém, Cláudio Alves Porto, que estava há mais de 30 anos no Corém, só fazendo um revezamento de dança de cadeira. Eu lembro quando teve essa eleição. Aí, sim. Então, tinha um jornalzinho que foi fotografado no meu apartamento. As reuniões eram no meu apartamento, tá? No salão de festa do apartamento. Enfim, ganhamos a eleição. Minha filha até hoje não se conforma, porque eu nunca quis ser presidente do Corém. Nós entregamos para o Mauro Pires, que, para mim, falo abertamente, foi a maior decepção que eu tive na minha vida, em termos de figura humana, né? E aí fiquei 1 ano na gestão.
entreguei o cargo porque a minha avó dizia assim, uma coisa que aprendi com a minha avó: quem se junta com porcos, farelo come. Então, quando eu vi a bobagem que eu tinha feito, que eu vi que eu estava comendo junto com os porcos, eu falei, melhor pular fora, porque eu prefiro ter uma imagem limpa para quem me conhece. Aí pulei fora da gestão, fiquei 1 ano só, entreguei a gestão. Sofri assédio, e eles, tudo que criticavam na gestão do Cláudio Alves Porto, que foram 30 anos de perpetuação no poder, eles hoje reproduzem. Porque, veja, nós estamos em 2022, e se você olhar, o Mauro Pires está lá dentro, 10 anos depois. Eu nem sei, na verdade, você sabe que eu estou por fora, né? Hoje não deveria, mas estou. O presidente atual é o James, que é uma pessoa que eu até... É aquele que é um pouco que é meio fortinho, né? Carequinha. Que eu vi ele esses dias falando da pós, que eles fizeram uma parceria lá. Que eu até tinha uma certa admiração pelo James, até eu propor a ele levar a exposição do Munean para dentro do Corém, que é uma coisa que é interessante para a categoria, e ele recusou, e eu não entendia porque que ele tinha recusado. Aí eu fui olhar, ele é uma marionete do Cláudio, do Mauro, né? Ele certamente consultou o Mauro falou para ele não fazer, entendeu? Bom, resumo, essa minha passagem... Mas antes do atual presidente era a Renata, né? É porque assim, ó... Eu tô assim, eu parei na Renata. Depois Foi o Mauro, depois do Mauro foi que era vice do Mauro, Fabiola Matozinho. Depois da Fabiola foi a Renata, tudo mesmo grupo. Aí a Renata passou pro... Porque ela saiu candidata a alguma coisa, né? Isso, aí ela passou para o James. E, muito provavelmente, o próximo seja um cara que também era da nossa chapa. É a mesma chapa que está lá, tá? Há 10 anos. Eles criticavam e eles fazem absolutamente a mesma coisa. Então, assim, muitas coisas que a gente propôs, que eu propus durante a gestão do Corém, eu não fui ouvida, porque não tem interesse em mudar o sistema. O sistema precisa ficar desse jeito, porque é assim que as pessoas enriquecem ilicitamente, né? Então, há que se pensar numa série de coisas em relação à nossa categoria, né? Que tem a política e a politicagem, né? Tem as duas coisas. A política é importante, né, para os debates, mas a politicagem no Brasil é muito forte, né? Não, são espaços que as pessoas ocupam de uma forma fisiológica, né? São espaços que as pessoas ocupam de uma forma fisiológica e não querem deixar de mamar, porque se ganha muito dinheiro lá dentro. Você teve lá no dia que foi o Edir, né? O Edir Kleber, não. Foi um dia antes. Lá na faculdade, não, eu fui... Foi um dia antes. O Edir é um cara que fala muito bem disso, do sistema, vale a pena chamá-lo para conversar. Mas as coisas do museu não está atrelado ao Conselho de Enfermagem, ou sim? O Munean é parte do Conselho Federal de Enfermagem. Do COFEM. Do COFEM. O Munean é mantido pelo COFEM. Deveria ser de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo abrigar a exposição. Porque é nível federal, né? Aí você trouxe para São Paulo, mas não através do Conselho Regional. Não, eu trouxe trouxe por minha conta. O Munean pagou a postagem de vinda e eu paguei a postagem de volta. Eu que banquei. E na ABEM você nunca se envolveu? Não, na ABEM nunca me envolvi. Mas deveria também, né? É bom dar um pitaco aqui e outro acolá. Eu tenho alguns senões com a ABEM, né? Pela própria história da enfermagem, a ABEM foi uma entidade que foi criada, você sabe, né? Ela surgiu a partir da Associação Nacional das Enfermeiras Diplomadas da Escola Ana Nery. Então, ela era um núcleo fechado que reconhecia como enfermeira padrão só aquelas da Ana Nery. As bonitas, que não eram negras, que eram magras, europeias. Só que tem um perfil da ABEM, não sei se mudou, tá?
Não quero fazer nenhuma crítica a quem está na gestão agora, porque já tive ex-professora lá que era maravilhosa. Antes da gente ir para os finalmente, eu queria saber sobre, porque eu não entendo, estou falando bem como leigo mesmo, sobre o porquê da engenharia biomédica e o que tipo abrange, que você falou que você fez doutorado, que você falou, né? Isso. Doutorado em engenharia biomédica. Bom, engenharia biomédica foi uma força das circunstâncias. Eu era coordenadora de curso e precisava ter um doutorado, e a instituição oferecia o doutorado mais próximo à área de saúde, era engenharia biomédica. Lá fui eu aprender um pouquinho da engenharia biomédica. O meu amado professor orientador, professor Renato Zangaro, resolveu que seria o meu orientador, e ele trabalha com terapia luminosa, laser e LED. E aí lá fui eu estudar terapia luminosa, e a proposta inicial era fazer irradiação de luz em pacientes com crânio aberto. Claro que isso, comitê de ética nenhum no mundo ia aceitar, mas aí nós tivemos a sorte de conseguir o contato do Dr. Wellison Paiva, que é o responsável é o neurocirurgião responsável pela neurocirurgia do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E nós fizemos uma parceria com o HC, avaliamos pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico. A minha amostra tinha mais de 20 pacientes, mas a gente inicialmente estava fazendo um trabalho chamado duplo cego randomizado, onde um grupo era um grupo controle e o outro grupo era o grupo que era irradiado com a terapia LED. Então, eram todos pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico grave, né, com 1 mês ou mais de trauma, que estavam em processo de recuperação, que eles passavam por avaliação neuropsicológica, faziam um exame de um Doppler, né, e um Doppler transcraniano, e a gente, depois dessas primeiras intervenções, a gente começava a fazer a irradiação do LED por meio de um capacete, né? E aí, nós fizemos 18 sessões, né, eram 3 vezes por semana, e aí esse paciente que tinha sido inicialmente avaliado, ao final das 18 sessões, ele era reavaliado e refeito Doppler para ver se havia voltado à circulação cerebral ao ponto, ou pelo menos melhorado, ou voltado ao normal, né? A gente teve alguns percalços no meio do caminho, não deu para fazer o duplo cego randomizado por conta do número, né? Que a gente precisaria ter um número acima de 30 pacientes, e aí o tempo não permitia isso. E aí, no final das contas, eu fiquei só com os pacientes que foram realmente irradiados. Eu não fiz a comparação entre os irradiados e não irradiados. E aí a gente obteve alguns êxitos, né? Como, por exemplo, percebemos que diminuiu o quadro. Você deve saber disso, né? O paciente com traumatismo crânioencefálico, ele desenvolve o estresse pós-traumático. Então, dentro do estresse pós-traumático tem quadros de ansiedade, quadros depressivos, enfim. E a terapia LED possibilitou a redução dos quadros de estresse pós-traumático, de ansiedade, quadros depressivos, e melhorou a circulação cerebral em alguns pacientes. É claro que aqueles mais comprometidos não tiveram tanto resultado, mas os que não tinham tanto comprometimento se beneficiaram bastante da terapia LED. Então, o que se mostrou uma terapia assim promissora aí para um futuro, talvez modulando um pouco a quantidade de energia luminosa, enfim, o espectro luminoso, essas coisas que a engenharia vai buscar. A engenharia proporciona, na verdade, né, as novidades, né? E que eu acho que a enfermagem tem que ousar e ir buscar isso. Exatamente, também acho.
algumas coisas que foram propostas, né, para a enfermagem, e alguns enfermeiros agarraram, né? Eu tô seguindo alguns enfermeiros no Instagram que tem consultório, fazem o negócio da estomoterapia com medicina hiperbárica, tratamento de feridas, Com a própria ozonioterapia. ozonoterapia. Coisas assim que o que eu sempre falo para os alunos, assim, a gente entra na enfermagem com a mente do hospital, né? Porque o Brasil é muito hospitalar. O Brasil é um país muito hospitalar, que pensa muito em hospital. Mas tem tanto ramo que a gente pode mandar a enfermagem, né? Estender a enfermagem para trabalhar, e que traz tanto benefício para o usuário, porque, na verdade, o nosso produto final de todas as profissões de saúde é o paciente. Então, as brigas descabidas não fazem sentido. Porque Claro o beneficiado é o paciente que vai ser, né? Sim. O paciente vai ter menos dor de cabeça, menos problemas de locomoção e pula daqui, pula dali, faz aqui, faz acolá. Então, e eu acho assim, eu não fiz ainda, né? Mas eu acho que a enfermagem, uma parte poderia buscar mais o mestrado, doutorado, por mais que não foque na pesquisa, para poder pegar isso que você falou, né? Vestir a ciência, né? Começar a exercer a enfermagem como ciência, deixar o sacerdócio um pouquinho de lado. Até tem umas brincadeiras. Outro dia eu mandei um meme para a Érica, né? De uma pessoa no caixa do supermercado, e a pergunta: você vai pagar como? Vou pagar com amor. Né? Por causa do enfermagem com amor. A gente não paga nada com amor, né? O boleto tá ali, tem que ser em dinheiro. Com certeza. Então, com assim, certeza. não que você não vá fazer com amor, porque, né, eu acho que um profissional que goste do que faz vai exercer a sua assistência muito melhor, mas o amor só não basta, né? A remuneração, ela tem um impacto muito grande no amor, né? Sim. Quanto melhor remunerado o profissional, mais ele ama, né? Mais a gente o que ele ama. faz. Pô, né? Não tenha dúvida disso. A gente precisa do dinheiro para trabalhar, para sobreviver. A gente vive num mundo capitalista, cara. Não tem, né? Muda o sistema econômico do país e vamos propor trabalhar por amor. Agora, enquanto for capitalista, tem que pagar, né? Até para você se especializar, né? Você vai fazer uma boa pós no Albert Einstein, que seja, R$1.000 e poucos para você pagar. Se você não ganhar o suficiente, você fica na mesmice, você fica parado no tempo. Pois é. Né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, né, de você ter tirado um tempinho da sua agenda corrida, que a gente, enfermeiro, tem essa mania de agenda corrida. Propor outros papos, que eu acho que a gente tem bastante coisa para trocar. Nossa, eu ficaria com você aqui batendo papo até meia-noite, se não mas fosse... E eu também, porque isso é ótimo. Então, propor outros papos com você aqui, lá na faculdade, também convidar você para conhecer qualquer dia a nossa escola de enfermagem, lá com o pessoal técnico também seria bacana eles ouvirem, né, o que você tem a dizer. E agradecer de verdade por ter disponibilizado vir de São Paulo aqui, uma caminhadinha. Fico muito agradecido e muito honrado do prestígio. A gratidão e a honra é toda minha, de verdade. Eu acho que é um espaço que a gente tem para divulgar a enfermagem. O seu podcast é muito legal. Fiquei muito preocupada porque assisti a 2 podcasts, se não me engano, um fisioterapeuta, acho que foi um fisioterapeuta que veio, acho que sim, e o médico cubano que veio assistir do médico cubano. Eu fiquei até o fim, que eu achei muito bom. Eu falei, caramba, será que eu vou conseguir dar conta disso? Né? Então, assim, eu que agradeço pelo espaço. Acho que às vezes eu vou falar alguma coisa, acabo divagando um pouco, mas acho que a essência ficou. A essência, para mim, é que a enfermagem precisa se rever enquanto categoria e apontar lá os seus representantes, né? Em todas as esferas. Para daqui uns anos a gente está entre os 5, pelo menos. E começarmos a rever essa história das contribuições afrodescendentes é muito importante. Exatamente. Vou deixar o link, o seu link, algum contato que você queira. Depois você me passa, a hora que ele for editar, ele coloca.
A gente pode colocar o... Eu acho que o museu tem alguma página, alguma coisa, a gente pode pôr também na descrição, para o pessoal conhecer. Eu acho bacana as pessoas... Inclusive o museu faz a visita virtual contando a história das contribuições afrodescendentes. Acho muito interessante. Você manda para mim no WhatsApp, eu peço para o Tom colocar o link, as pessoas conseguem acessar, né? Ver o vídeo, daí consegue ver lá na descrição. Eles têm uns profissionais muito legais lá, viu? Maria Júlia, o Ed, enfim, o André. Tem gente muito boa lá dentro. Eu vou deixar então. E para o pessoal que está assistindo, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal para a gente poder poder fazer mais vídeos como esse, trazer mais profissionais, cada vez mais de longe, para poder abrilhantar aqui o nosso programa, né? Eu só sou o condutor do fio, mas quem faz o programa são eles, tá? E a gente se encontra na semana que vem. Até a próxima. Pode bater palma? Muito bom, muito bom.